A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Hoje eu quero trazer para nossa meditação uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual, ajoelhando-se diante dele, lhe perguntou: Ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondendo disse: Mestre, tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Essa é uma palavra que nos faz refletir muito, né, irmãos? Aqui nós vemos um homem que deixou de viver uma vida plena com o Senhor Jesus, porque o coração estava apegado às riquezas, aos bens que ele possuía. E nós vemos alguém aqui que buscava viver uma vida correta, e se nós formos comparar, né, um homem que realmente ali se preocupava em viver uma vida bem, uma vida ali que agradasse a Deus. Mas infelizmente nós vemos um homem virando as costas para Jesus simplesmente pelo fato de o coração estar apegado às suas riquezas. É uma palavra que me faz refletir, porque olhando para essa história eu começo a analisar o meu coração. Será que eu não tenho priorizado mais algumas áreas da minha vida do que de fato tenho servido ao Senhor de forma plena e completa? Porque não adianta, irmãos, nós nos apegarmos à nossa religiosidade, o quanto nós estamos dentro de uma igreja, há quantos anos nós temos de evangelho, ou até mesmo as coisas boas que nós fazemos. Nós corremos um sério risco de, assim como esse jovem, cair no perigo da religiosidade e nos apegarmos nas obras que nós exercemos dentro de uma igreja, quando na verdade servir a Deus vai muito mais além disso. Que o Senhor possa revistar o nosso coração, que possamos fazer como o salmista Davi: Deus, sonda o meu coração e prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. A própria palavra diz que aquele que quiser seguir ao Senhor deve negar-se a si mesmo. Não é fácil, exige muitas renúncias, exige muitas entregas, exige que nós venhamos deixar certas coisas de lado, para trás, e prosseguir para o alvo que é o Senhor. Muitas vezes nós nos achegamos diante de Deus, como esse jovem se achegou diante de Jesus, até com uma boa intenção. Ele estava buscando ali pela vida eterna. Foi intencional, ele foi com uma boa intenção, dizendo: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E muitas vezes nós estamos servindo a Deus até cheios de boas intenções. Não, eu vou servir a Deus porque eu quero a minha salvação, eu almejo a minha salvação, eu creio no céu de glória reservado. Que o nosso servir a Deus não seja por medo da consequência do pecado, que não seja por medo do inferno, mas que verdadeiramente seja por amar a Deus sobre todas as coisas. E que o Senhor possa nos sondar e ver se existe algo no nosso coração que está nos impedindo de sermos completos em Deus. Que nós não venhamos nos conformar em seguir esse evangelho achando que nós já estamos fazendo o suficiente, que o nível que nós chegamos em Deus já está bom, já está confortável, e na verdade o Senhor requer mais de nós. Será que não tem áreas da nossa vida em que nós ainda estamos presos? Será que nós não estamos presos a um sentimento de rancor, de ódio, de angústia, de tristeza, numa falta de amor, numa falta de perdão, ou até mesmo, né, em bens materiais, em coisas materiais, priorizando mais aquilo que conquistamos do que de fato servir ao Senhor verdadeiramente? Que nós possamos ir além de uma vida religiosa. É tão triste quando nós lemos aqui que Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, olha para ele e diz: só falta uma coisa, pega a tua riqueza, todos os teus bens, vende e doa aos pobres, e aí você vem e segue-me. Qual foi a resposta dele para Jesus? Simplesmente ele decidiu virar as costas e sair andando. Ele achou pesado demais aquelas palavras, ele achou difícil demais ter que abrir mão daquilo que ele conquistou na cabeça daquele jovem. Não foi justo Jesus pedir a riqueza dele daquela forma.
Quantas coisas o Senhor já tem batido na tecla, já tem usado pessoas, já tem falado conosco para que nós venhamos deixar, para que nós venhamos abrir mão, para que nós venhamos nos posicionar diante de certas coisas, mas nós estamos como esse jovem, resistentes, relutantes. Nós conhecemos a palavra quando nós olhamos para esse versículo que diz que o jovem decidiu não responder Jesus, simplesmente virou as costas. Nós achamos isso um absurdo, mas o que nós temos feito muitas vezes é muito pior do que isso. Quantas vezes o Senhor tem requerido algo das nossas vidas e nós simplesmente negamos em cumprir aquilo que o Senhor está nos pedindo? Quantas vezes nós viramos as costas para o Senhor por achar que é difícil demais aquilo que Deus está requerendo de nós, por achar que, não, eu até sirvo o Senhor pode até trabalhar na minha vida dessa forma, mas essa área aqui o Senhor não pode mexer. Quantas vezes nós decidimos e limitamos até onde Deus pode ou não trabalhar na nossa vida? Quantas vezes nós queremos impor para o Senhor quais são as áreas que Ele pode pedir? Quantas vezes só de pensar, nossa, se Deus pedir isso para mim, eu não sei se eu teria coragem de entregar. Deus vai requerer de nós as áreas que Ele percebe que um ídolo está sendo levantado. Por quê? Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. E a partir do momento que nós exaltamos, muitas coisas na nossa vida, infelizmente é nesses momentos que o Senhor precisa tocar de alguma forma para que nós venhamos nos despertar e entender que só há um caminho de plenitude, renunciando à nossa própria vida, às nossas próprias escolhas para viver a vida de Cristo. É literalmente tomar a nossa cruz e seguir o caminho que o Senhor tem proposto para nós. E uma vida de renúncias é fácil? Não é. Mas o Senhor trabalha em meio à obediência. Se o Senhor tem te pedido algo, não hesite em fazer, por mais que você não entenda de imediato porque Deus está te pedindo algo, somente obedeça, somente confie, sabe? Abra mão das suas seguranças, daquilo que você tem construído com as suas próprias mãos e se apoie no Senhor Todo-Poderoso que sabe como guiar as nossas vidas. Não hesite mais em cumprir com aquilo que Deus requer de você. Como eu disse, o Senhor, Ele toca em áreas que Ele conhece, que são áreas que precisam ser tocadas. Então, se o Senhor tem te pedido algo, se você já tem sentido no teu coração que você precisa abrir mão de algo para ser completo em Deus, seja rápido em obedecer, porque Deus está querendo fazer um grande mover na tua vida. Deus está querendo trabalhar de forma extraordinária na sua vida, mas só depende de você. Que nós possamos entender, só pode existir um espaço na nossa vida e no nosso coração, que a presença do Senhor, que o Espírito Santo habite de forma abundante e tenha a liberdade de nos conduzir a uma vida plena no Senhor. E mais uma vez, que nós possamos analisar o nosso coração e não deixar com que a religiosidade nos impeça de vivermos uma vida completa em Deus. Que a nossa vida de religiosidade jamais possa nos levar a esse lugar de apego, de soberba, de orgulho, ao ponto de Deus não conseguir trabalhar em nós aquilo que precisa ser trabalhado. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e até o próximo vídeo.